Nesse vídeo agora é uma complementação do anterior e eu vou falar sobre as 4 vantagens de você investir no exterior. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo de investimento para o longo prazo, especialmente em bolsa de valores, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu já havia feito um vídeo falando sobre 4 desvantagens em você investir no exterior. Esse vídeo agora eu vou falar sobre 4 vantagens, ou seja, por que você deveria considerar ter pelo menos uma parte dos seus investimentos no exterior. Bora então para a primeira vantagem. A primeira que eu gostaria de falar é a proteção natural do dólar, tá? O que quer dizer proteção natural do dólar? Quando você investe no exterior, você tem os seus ativos todos em dólar. Claro que podem acontecer tanto crises no exterior quanto crises no Brasil. Só que em geral, quando acontecem crises, a gente observa um fenômeno que se chama flight to quality, ou seja, o dinheiro de lugares mais arriscados tendem a ir para lugares menos arriscados. Os investidores eles buscam proteção, isso no mundo inteiro. Então, em geral, os investidores internacionais, que na realidade são fundos, tanto no Brasil quanto no exterior, tendem a tirar o dinheiro dos países mais arriscados, como os países emergentes, dentre os quais está o Brasil, e leva para lugares mais seguros, como por exemplo a Europa e especialmente os Estados Unidos. Para levar o dinheiro para os Estados Unidos, eles têm que comprar dólares. Portanto, a cotação do dólar aumenta em praticamente todas as moedas no mundo, certo? Então, só para dar um exemplo para você aqui, supondo que você tenha investido antes da crise 100 dólares nos Estados Unidos, o que equivale com uma cotação de R$4 por dólar a R$400. Você poderia ter pegado esse mesmo dinheiro e ter investido no Brasil, também R$400. Quando tem uma crise, eu vou dar o exemplo da que está acontecendo agora, por exemplo, lá a bolsa caiu mais ou menos 30%, então você passaria a ter 70 dólares com um dólar mais alto, um dólar mais ou menos na faixa dos R$5. R$5 vezes 70 dólares daria uma faixa de R$350 investidos nos Estados Unidos depois que a crise já bateu e as ações elas já caíram. No Brasil, se a gente considerar a mesma queda, na realidade o Brasil ele tende a ter uma queda superior porque ele é mais arriscado, que de fato isso aconteceu, ele caiu 40%, mas supondo que ele tivesse caído só os 30%, para fazer um paralelo e ser justo aqui com o investimento no exterior. Você teria uma queda de 30% dos R$400, você teria hoje R$280. Então você vê que mesmo caindo o mesmo percentual tanto no exterior quanto no Brasil, você acaba com um valor em reais maior com o dinheiro que você deixou no exterior. Então se você eventualmente precisar ou quiser repatriar esse valor, você vai ter mais dinheiro. Então, na realidade, a queda, nesse exemplo que a gente observa, no exterior foi de apenas 12,5%, enquanto que no Brasil foi de 30%. Uma queda mais do que o dobro da queda no exterior. Então, esse é um dos principais fatores para você ter dinheiro no exterior, mesmo estando sujeito ao mercado de renda variável lá, estando sujeito às modificações dos preços das ações, você continua com uma vantagem bem grande aí pelo fato de morar, na realidade, em um país emergente, em um país mais arriscado. Se você morasse na Europa, o euro, por exemplo, ele não tem essa desvalorização frente ao dólar como a gente observa com outras moedas emergentes. Então, portanto, isso faz com que o fato de morar em um país emergente dê vantagem para você na crise, porque o seu poder de compra não é tão corroído assim. A segunda vantagem de investir no exterior, que para mim é uma das principais, é a isenção total de imposto de renda sobre ganho de capital, ou seja, sobre o lucro que você tem quando você vende ativos, até se você vender até R$35 mil por mês, certo? Isso vale tanto para ações quanto para ETFs, que são os fundos passivos que eu comento tanto aqui, quanto para os REITs, para os Real Estate Investment Trusts, que basicamente são os fundos imobiliários americanos. Comparativamente com o Brasil, no Brasil você só tem isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre o lucro que você tenha, caso você venda ações até R$20 mil. Você não tem isenção nenhuma se você fizer vendas para fundos imobiliários ou para ETFs. Nessas duas últimas situações, tanto para fundos imobiliários quanto para ETFs, você tem que pagar qualquer que seja o imposto, mesmo que tenha vendido muito menos do que R$20 mil, que tem isenção para ações. No caso dos Estados Unidos, além de ter isenção tanto para os 3 tipos de ativos, ou seja, para os REITs, para os ETFs e para as ações, a isenção é muito maior, não é R$20 mil, ele é 35. Isso é uma vantagem tributária muito grande, que inclusive serve para compensar o que eu já havia falado no outro vídeo, de que os dividendos no exterior eles são tributados. Apesar de serem tributados lá, as empresas pagam menos dividendos e elas acabam fazendo mais recompra de ações. Consequentemente, o valor das suas ações tende a se valorizar mais. Se você quiser usufruir do seu dinheiro, você pode vender as suas ações
com isenção de imposto de renda também, até R$35.000 por mês. Para mim, essa é uma das principais vantagens que tem de investir no exterior. O terceiro ponto é a segurança e a rentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que simplesmente no exterior você tem mais opções. O Brasil representa mais ou menos 1% do mercado financeiro mundial e, portanto, aqui você tem menos opções do que lá fora. Eu não vejo motivo nenhum para você optar por ter menos escolha do que mais escolha. Nos Estados Unidos existem mais de 3.000 ações disponíveis para você investir e mais de 2.000 ETFs, né, os fundos passivos. Só para dar um exemplo para você entender, lá existem tipos de ativos que não existem aqui. Lá você consegue comprar algumas coisas, você consegue colocar o seu dinheiro em algumas coisas que você não consegue colocar aqui. Para dar um exemplo prático, eu já havia falado num outro vídeo, mas, por exemplo, aqui a iShares, que é uma seção, uma parte da BlackRock, que é uma empresa de gestão de recursos, eles têm uma série de investimentos que eles chamam de Core in One, ou seja, ETFs, que são fundos passivos, que englobam dentro deles uma carteira completa, que você não precisa perder o seu tempo, você não precisa pensar no quanto você vai alocar em cada área, tanto em renda variável quanto em renda fixa, e nem em países, nada, porque ele já propõe para você, por exemplo, carteiras prontas. Aqui existem 4 fundos, 4 ETFs, que vão desde o mais conservador até o mais agressivo. Eles têm alocações progressivas de renda fixa, que você vê aqui de 70%, que é esse verde, até 20% em renda fixa, aumentando sucessivamente a renda variável. Ele já divide o percentual em renda variável que você tem, tanto em ações internacionais, quanto ações de mercados emergentes, quanto ações de países desenvolvidos. E a gente observa aqui que ele já faz toda a montagem para você. Esse tipo de investimento, esse tipo de ativo não existe no Brasil. Não existe um ETF que cobra apenas 0,25% ao ano para montar uma carteira para você e distribuir o seu dinheiro no mundo inteiro em termos internacionais e ainda em renda fixa e variável. O que existem aqui são fundos ativos de ações em que tem gestores que cobram muitas vezes 10 vezes mais que isso, cobram aí 2, 3% ao ano. Previdência privada, que cobra um absurdo para você para não diversificar o seu patrimônio, colocar a maioria em uma renda fixa que não remunera bem você. Lá nos Estados Unidos, investindo por lá, você tem esse tipo de acesso aqui, que é uma coisa ainda totalmente inacessível para o investidor comum no Brasil. Outro tipo de ativo que eu gostaria de dar o exemplo para você agora é um ETF, outro ETF, um fundo passivo, que é o QQQ. Ele investe nas 100 maiores empresas da Bolsa Americana Nasdaq. E ele é um ETF mais focado na parte de tecnologia. E por que ele é vantajoso? Porque, como a gente sabe, a tendência no longo prazo é aumentar o percentual da economia que é representado pela parte de tecnologia da informação. Como ele vê aqui, ele é bem dividido a 47%, praticamente metade, em tecnologia da informação, 20% em serviços de comunicação, então tudo que é telecomunicações, 15% em consumo discricionário, 8% em saúde, 6% em consumo não discricionário, ou seja, aquele consumo que as pessoas têm que consumir de uma forma constante. E para dar um exemplo para você, quais são as empresas que fazem parte desse ETF, as principais que a gente conhece em termos de tecnologia: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Intel, Cisco. Aqui já vem uma de consumo não discricionário, ou seja, aqueles produtos que a gente encontra no supermercado. PepsiCo. Você pode ver que é um fundo, além de ser muito barato, certo? Ele tem uma taxa de administração muito baixa, de 0,20% ao ano. Ele diversifica o seu patrimônio não só em algumas empresas americanas, mas em empresas internacionais que tendem a crescer e têm monopólios naturais bem interessantes. Esse tipo de investimento, esse tipo de ativo não existe no Brasil. Você tem empresas boas no Brasil? Tem, mas você não tem como fazer isso de uma maneira, escolher o tipo de ETF que você quer, o tipo de carteira que você quer, sabendo o que vai ter lá dentro. Se você colocar o seu dinheiro na mão de um fundo ativo, você não sabe exatamente o que o gestor vai fazer com o seu dinheiro. A maioria dos fundos ativos tem um prospecto, ou seja, eles têm um regulamento interno que, na realidade, dá carta branca para o gestor fazer o que quiser. E nos Estados Unidos você consegue direcionar o seu investimento de acordo com o seu perfil, sabendo o que vai ser feito com o seu dinheiro, certo? Pagando uma taxa 10 vezes menor do que a gente encontra no Brasil. E essa é mais uma das vantagens bem grandes que eu considero, tanto o aumento da rentabilidade que você consegue, quanto o aumento da proteção que você consegue através do investimento no exterior. E o último ponto que eu gostaria de trazer para você, o quarto ponto, a quarta vantagem, é que nos Estados Unidos não existe a famosa negociação por lotes. No Brasil você só pode comprar ações ou em lotes de 100
ou no mercado fracionário, mas que em geral as ações são um pouco mais caras, porque tem menor liquidez, então tem menos pessoas comprando e vendendo, e consequentemente o preço acaba sempre sendo um pouco mais caro do que você conseguiria no lote padrão, no lote de 100 ações. Nos Estados Unidos não existe isso, o lote é sempre unitário e tem uma liquidez absurda, sempre tem muita gente comprando e vendendo, então a diferença entre os valores ofertados de compra e de venda são muito menores. Isso faz com que você perca menos dinheiro se você faz negociações. E além disso, a maioria das corretoras lá agora é uma tendência que está acontecendo. Já existe, por exemplo, naquela Avenue Securities, que é aquela corretora americana para brasileiros, que o pessoal já está investindo bastante por ela. Você consegue não só comprar uma ação, mas também comprar uma fração de ação, ou seja, um pedaço de uma ação. Se você não tem dinheiro para comprar os $200 que custa uma ação da Apple, você pode comprar 0,00001 ação da Apple. Você pode pagar 20 centavos na ação da Apple, 2 centavos numa ação da Apple se você quiser. É só você comprar uma fatia pequena de uma ação, ou seja, o acesso é muito maior. Além de ter mais opções, mais possibilidades, você consegue comprar fatias menores de praticamente todos os ativos com uma liquidez muito grande. Essas são basicamente as 4 grandes vantagens que eu vejo de investir no exterior. E quando eu começo a investir no exterior, basicamente eu não vejo mais por que alguém optaria por investir somente no Brasil. Até porque, tendo conta lá fora, você consegue também investir no Brasil em inúmeras empresas brasileiras e em fundos brasileiros, ainda tendo isenção de imposto de renda, conforme eu falei. Então mais ou menos isso. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, dá um like para eu saber que você gosta, para eu fazer mais conteúdos nesse sentido. E se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum outro conteúdo que eu for colocando por aqui. E manda esse vídeo para um amigo seu, porque eu tenho certeza que ele vai com certeza precisar desse tipo de conteúdo. Beleza? Abraço!